Dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Aquiles, sou advogada especialista em leilão de imóveis, conhecida aí como a doutora do leilão, e hoje fui convidada pela Juliana para poder trazer para vocês um pouquinho do leilão da Caixa Econômica Federal. Bom, à medida que vocês forem tendo dúvida aí, eu não sei como que como que é seu nome mesmo? Desculpa, esqueci. Evelyn. Evelyn. Isso. Evelyn. É porque tá baixo, eu não tô conseguindo ouvir muito bem. Aí. A Evelyn vai conduzindo aí. No caso das perguntas, não sei se é o final, Evelyn, tá? Aí eu vou tirar as dúvidas aí ao final da aula. Bom, começando aí, vamos falar do leilão da Caixa Econômica Federal, que é um leilão aí que tem muita aquisição, não só por investidores, mas também por pessoas que querem realizar o sonho da casa própria. E o leilão da Caixa, ele é muito atrativo, por quê? Porque são imóveis que foram retomados pelo banco, pela Caixa Econômica, e levados a leilão por um valor bem abaixo do mercado, ainda com possibilidade de financiamento dando apenas 5% de entrada. Então, e tem imóveis por todo o território nacional. Todos os dias entram milhares de imóveis. Então, eu coloquei aqui, ó, fiz aqui um desenho, uma casinha, tá, gente? Sou advogada, não sou arquiteta, mas vocês podem ver aqui, tá até bonitinho, tá vendo? Tem aqui um solzinho. São muitos imóveis. Eu sou aqui da região dos Lagos, em todo o estado do Rio de Janeiro, tá? A gente tem aqui milhares de imóveis, preços muito atrativos. Para vocês terem uma ideia, em janeiro desse ano, de 2025, a Caixa disponibilizou mais de 572 imóveis em leilão. Isso mesmo, com possibilidades de financiamento, o que é muito atrativo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades do leilão da Caixa. Eu vou explicar para vocês cada modalidade. Deixa eu só abrir aqui. Bom, a Caixa ela tem algumas modalidades no leilão. A primeira modalidade é chamado primeiro leilão ou primeira praça. Primeiro e segundo leilão. Esses leilões, primeiro e segundo, é o leilão obrigatório. Como assim obrigatório? Porque a lei determina que deva ser realizado esses leilões. E se não ocorrer esse leilão, o que pode acontecer? Esse leilão pode ser anulado. Então, preste muita atenção, porque na matrícula do imóvel tem que vir averbado esses leilões negativos. Se não tiver na matrícula do imóvel, atenção, porque o leilão pode ser anulado, tá? O primeiro leilão ou primeira praça, o imóvel vai ser levado a leilão pelo valor de garantia do contrato de financiamento ou valor da avaliação do município, o valor venal. Vai ser o maior valor, pelo maior valor, seja o valor venal ou seja o valor da garantia do contrato. Ele vai ser levado a leilão. Qual é a vantagem de você arrematar no primeiro leilão? Baixa concorrência. Exatamente por quê? Porque no primeiro leilão tem as despesas de PTU, condomínio, leiloeiro. Então as pessoas preferem deixar para o segundo ou licitação aberta e as outras modalidades, tá? Tanto no primeiro leilão quanto no segundo tem a figura do leiloeiro. O que isso significa? Que a pessoa que arrematar vai ter que pagar para o leiloeiro o seu honorário, que é de 5%. Então, você já tem que colocar na sua viabilidade financeira esse valor do leiloeiro, tá? O segundo leilão, ou segunda praça, o imóvel vai ser colocado em leilão pelo valor da dívida do financiamento mais as despesas. Vantagens. A mesma coisa do primeiro leilão,
tem pouca concorrência, tá? E, da mesma forma, o arrematante vai ter que pagar IPTU, condomínio e também a taxa de bombeiro quando houver. Bom, vamos dizer que houve o primeiro leilão, houve o segundo leilão, e aí esse leilão foi negativo, não foi arrematado nem no primeiro, nem no segundo leilão. Na matrícula já houve a averbação desses leilões negativos, tudo como determina a lei. A Caixa Econômica consolidou a propriedade e aí ela vai levar esse imóvel a leilão pelo preço que ela achar justo, que ela quiser. Aí nós temos outra modalidade que é chamada licitação aberta. Essa licitação aberta, a Caixa é que vai falar, vai dizer qual é o valor inicial para arrematação, tá? Em alguns casos, a Caixa vai quitar os débitos, em outros não. Chamando, tá? E tem a dívida de IPTU, condomínio. Alguns a Caixa paga, outros não, tá? Mas aqui também tem a figura do leiloeiro. Então, tanto no primeiro, quanto no segundo leilão, e quanto na licitação aberta, tem o honorário de 5% para o leiloeiro. Tudo isso você tem que lembrar de colocar na sua viabilidade financeira, porque são os gastos, a gente já vai ver isso já já. Bom, o imóvel não foi arrematado no primeiro leilão, não foi arrematado no segundo leilão, já foi averbado na matrícula o leilão negativo do primeiro e segundo, já teve a licitação aberta e ele não foi arrematado. E agora? Agora, a Caixa vai levar esse imóvel à chamada venda online. E aqui eu chamo a atenção porque agora houve uma mudança. A Caixa não fala mais venda online, agora é compra online. Mas quer dizer a mesma coisa. Eu prefiro venda online. E nessa venda online, a Caixa vai colocar ali o valor inicial que ela quiser, tá? Qual é a vantagem da venda online? Não tem 5% de honorário para o leiloeiro. Isso já é um grande avanço aí para a viabilidade financeira. Então, não tem 5%. Em alguns imóveis, a Caixa quita os débitos de IPTU, condomínio e taxa de bombeiro. Porém, agora, atualmente, não são todos os imóveis que a Caixa está quitando. Antes ela quitava todos, agora não mais. Então, você tem que olhar muito bem a regra, tá? Do leilão, que é o edital, a Caixa é chamado regra, tá? Que é a mesma coisa, ali tem todas as regras de cada leilão. Você tem que estar muito atento quais vão ser as responsabilidades do arrematante, tá bom? Outra coisa, na venda online, qual a diferença entre a venda online e a venda direta? Na venda online vai ter o cronômetro e o cronômetro vai estar girando. O que significa isso? Enquanto o cronômetro estiver girando, significa que a pessoa que oferecer a proposta, que oferecer o lance, esse imóvel vai estar em disputa. Aqui ainda cabe disputa, tá? Quem oferecer o maior lance, leva. Agora vamos imaginar que esse imóvel ele não foi arrematado na venda online. Aí ele vai passar para a venda direta ou compra direta, como diz a Caixa atualmente. Na venda direta, tá? Da mesma forma, é a Caixa que vai dizer qual o valor do lance inicial do seu imóvel. E qual é a vantagem? Também não tem 5% de honorário para o leiloeiro, tá? Da mesma forma, em alguns imóveis, a Caixa vai quitar os débitos de IPTU, condomínio e taxa de bombeiro quando houver, tá bom? Aqui é bem bacana porque você vai entrar no site da Caixa, você vai fazer o seu cadastro e ali você vai fazer a sua proposta. A primeira pessoa que fizer a proposta leva o imóvel. Por
Por quê? Porque na venda direta não tem concorrência. E isso é excelente para quem está querendo aí iniciar ou startar no leilão de imóveis, sobretudo no leilão da Caixa Econômica, tá? Então, essas são as modalidades. Vai depender muito da sua viabilidade financeira e do seu objetivo e do imóvel em si. Claro, dependendo do tipo de imóvel, né, localização, valor, tem imóveis aí que saem no primeiro leilão, tem imóveis que saem na licitação aberta, né? Porque os leilões eles estão muito concorridos. E isso é um fato aparente, não só no primeiro e no segundo, como na licitação aberta, que antes não tinha tanta concorrência, mas agora está sendo bem concorrido, viu? Dito isto, eu vou mostrar um pouquinho aqui para você dos pontos positivos e dos pontos negativos dos leilões da Caixa Econômica Federal. O leilão da Caixa Econômica Federal é algo muito atrativo para quem está iniciando ou para quem está pensando em iniciar nos leilões de imóveis. Tanto para você fazer alavancagem ou mesmo para você realizar o seu sonho da casa própria. E uma coisa muito interessante no leilão da Caixa é que você não fica preso, tá? Condicionado à compra apenas de um imóvel, como é no financiamento comum, por exemplo. Você pode arrematar quantos imóveis você quiser, desde, se for financiado, sua renda comporte, ou à vista, tanto faz, né? Temos perguntas? Temos sim. Qual é a pergunta? Eu sou meio, gente, com essa questão aí de internet, eu sou um pouco travada. Me ajuda aí nessas perguntas. Fabrício Damião perguntou: 5% de entrada. Qual a faixa da renda? Precisa ofertar ou aprovar primeiro? Isso, muito boa essa pergunta. Aprova o crédito primeiro. Se a sua intenção for arrematar o imóvel de forma financiada, antes de você oferecer lance, antes de você oferecer proposta, já faça a sua aprovação de crédito. Por quê? Porque com a sua aprovação de crédito, você vai saber quanto que foi liberado para você pela Caixa e quanto que você poderá dar de entrada, tá? A Caixa ela disponibiliza em alguns imóveis esse financiamento em até 95%. Sobretudo, isso fica condicionado à sua análise de crédito, à sua aprovação de crédito. Então, ela vai analisar toda a sua documentação e, mediante a aprovação, é que você consegue aí lançar esses 5%. Não quer dizer que sempre vai ser 5%. Geralmente fica em torno de 5 a 10%, tá? Tem mais alguma pergunta? Temos sim. Outra do Fabrício. Para o Sim. cálculo do ITBI, as modalidades influenciam por ter leiloeiro e por ser venda? Não. O ITBI no estado do Rio de Janeiro é 3%, tá? 3% sobre o valor da arrematação. Então, não tem nenhuma influência às modalidades. Atenção, quando você for pagar o ITBI ou gerar a guia do ITBI, tem sempre que lembrar, o pagamento vai ser 3% sobre o valor da arrematação. Algumas prefeituras tendem a colocar 3% sobre o valor de mercado. E já ficou pacificado que é sobre o valor da arrematação. Ah, mas e se isso acontecer? Você vai até a procuradoria do município que você arrematou e faça ali a reclamação. Se ainda assim persistir, aí você tem que entrar judicialmente com o mandado de segurança. Você pode pagar aquele TBI e depois requerer ali o estorno do valor excedente, tá? Mais perguntas? A última da Neila Cristina Hum, perguntando se pode usar o FGTS. pode. Atualmente, a Caixa está muito restrita com relação a financiamento, mas ainda assim, alguns imóveis aceitam a utilização do FGTS.
Tem imóvel que aceita somente o financiamento sem utilização de FGTS. Tem imóvel que aceita só a utilização do FGTS, tá? Então vai depender muito. Por isso que você tem que ler a regra, o edital. O edital na Caixa ele é chamado de regra. Então tem que ser muito bem lido, entendido, para você saber o que cabe ao arrematante e o que cabe à Caixa. Porque atualmente ela está quitando. Tem imóvel que ela faz a quitação parcial, tem imóvel que ela faz a quitação total e tem imóvel que ela não faz quitação, que fica tudo para o arrematante. Tá? Mais alguma? Então, seguimos aqui. Bom, eu coloquei aqui os pontos positivos e os pontos negativos que eu entendo como sendo leilão Caixa Econômica Federal. Quais são os pontos positivos da Caixa? Sem sombra de dúvida, né? O valor bem abaixo do mercado, valores atrativos e com possibilidade de financiamento de 5%, mediante aprovação de crédito, como eu já falei. Isso aqui, para quem sonha em iniciar no leilão e não tem um capital elevado, ou mesmo para quem sonha com a casa própria, é excelente, porque te dá a possibilidade aí de você startar no leilão, alavancar, girar o seu patrimônio, o seu dinheiro aí e alavancar aí no leilão de imóveis. E você que sonha com a casa, tem aí a sua tão sonhada casa pagando apenas 5% de entrada, porque a gente sabe que no financiamento comum você paga aí hoje em torno de 25% a 30% de entrada. Tem imóveis em todo o território nacional, e isso também é muito bom, você tem uma variedade de imóveis aí por todo o Brasil. O que isso significa? Que você não precisa ficar preso só no lugar onde você mora. Você pode, mediante uma análise mercadológica, se o lugar for bom e valer a pena, você pode aí estar arrematando em outros lugares. Valores atrativos, porque bem abaixo do valor de mercado. E aqui eu já quero deixar uma observação que muitas pessoas, a maioria, fazem confusão. Valor de mercado é diferente do valor da avaliação. Atenção nisso aqui. O valor da avaliação, quando a Caixa realiza, vem bem antes, tá? Muito antes desse imóvel ser levado a leilão. O que isso significa? Que o valor da avaliação, em sua grande maioria, e aqui eu posso dizer no caso da Caixa, todos estão defasados, tá? Então, para sua viabilidade mercadológica, nunca coloque na sua conta o valor da avaliação. Coloca o valor de mercado. Quanto está custando esse imóvel nessa localidade hoje, atualmente? E aí você vai ver que está bem acima do valor da avaliação, tá? Outro ponto positivo, não tem 5% de leiloeiro. Coloque na sua viabilidade financeira que se você participar a partir da venda direta, compra direta, como agora a Caixa diz, você não tem mais 5% do leiloeiro. Lembrando, no primeiro, no segundo leilão e na licitação aberta, tem os 5% do leiloeiro. Quando não tem, é a partir da compra direta, tá? Compra online e compra direta. Você não tem 5% do leiloeiro. Isso aqui, evicção, isso é importantíssimo. Caixa alta, negrito, itálico, marca texto. O que significa isso? Lá na regra, que é o edital da Caixa, tem que estar assegurado o seguinte, que se por algum acaso houver anulação do leilão, a Caixa ela vai te garantir a evicção. O que ela vai fazer? Ela vai te devolver todo o dinheiro gasto com juros e atualização monetária. Mais um ponto positivo aí.
Porque o arrematante ele tem uma garantia que se tudo der errado, você não vai ficar no prejuízo, porque você vai receber tudo que você pagou com juros e correção monetária. Mais um ponto positivo: você vai receber só o dinheiro que você pagou pela arrematação? Não. Você recebe o dinheiro que você pagou pela arrematação e todo o custo efetivo que você teve. ITBI, registro, honorários, obra que você fez no imóvel, tudo que você gastou vai ser ressarcido pela Caixa. Como que é feito isso? Você vai ser comunicado daquela anulação do leilão e você vai enviar para a Caixa via e-mail todos os seus gastos comprovados. Por isso, se você arrematar um imóvel do leilão da Caixa, lembre-se, tudo que você gastar, tá? Você vai pegar e vai guardar os comprovantes. Caso precise, posteriormente, enviar para a Caixa, tá? Muito difícil isso acontecer na prática. Eu ainda não vi, e olha que eu já fiz diversos. Mas isso é de suma importância, porque é uma garantia para o arrematante, tá? Pontos negativos do leilão da Caixa, ao meu ver. A Caixa ela não aceita parcelamento, ela só aceita financiamento. Outros bancos, como Itaú, Santander, Bradesco, têm essa opção de parcelamento. Então, ao meu ver, eu acho que a Caixa poderia também utilizar dessa ferramenta de parcelamento para vender muito mais, mas ela não aceita, tá? Atualmente, a maioria dos imóveis somente à vista. Como eu falei para vocês, a Caixa, eu costumo falar que a Caixa ela é bipolar. Ela está sempre mudando de humor, né? Então, ela está sempre mudando as regras. E essa aqui foi uma mudança que a gente teve esse ano aí, que soou um pouco aí de reclamação, porque a Caixa tirou muitos imóveis do financiamento. E aí está colocando só na modalidade à vista, o que gera aí um pouco de incômodo das pessoas que querem aderir aí ao leilão da Caixa de forma financiada. O que isso traz? Né? Você tem que garimpar muito mais imóveis. E quando eu falo garimpar, o que é garimpar? Garimpar nada mais é do que procurar imóveis. E isso você tem que fazer todos os dias. Se você está querendo iniciar, seja para moradia, seja para investimento nos leilões da Caixa ou em qualquer tipo de leilão, tá? A garimpagem ela não serve só para o leilão da Caixa, mas serve para o leilão judicial, outros tipos de leilões, tá? Você tem que garimpar todos os dias. Tira 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia para fazer essa garimpagem e para procurar a oportunidade que você está querendo, tá? Outro ponto negativo aí, essa mudança também que nós tivemos aí agora em 2025, que a Caixa não está quitando os débitos. Um imóvel ou outro, muito difícil, que está tendo aí a quitação integral. Em sua grande maioria, 95%, a Caixa está quitando parcialmente ou não está quitando. Então, isso aí, liga o alerta. Por quê? Gostei do imóvel, olhei a regra daquele leilão, tá ok, mas e o débito? Você vai ter que pesquisar o débito. Se tiver dizendo que a Caixa não vai quitar ou vai quitar parcialmente, você vai ter que buscar qual o débito que tem. Se for casa, IPTU, tem débito de IPTU? Quanto que eu vou pagar de IPTU? Vai valer a pena o valor que eu vou gastar da arrematação com o valor do IPTU? Isso tudo tem que ser analisado. Você tem que colocar na sua viabilidade financeira. Apartamento, você tem IPTU mais condomínio. E alguns imóveis ainda tem a taxa de bombeiro, tá? Então tem que se atentar para isso também, que algumas pessoas esquecem dessa taxa, tá bom? Bom, gente, tem alguma pergunta? Tá ok? Vou seguindo. Qualquer coisa vocês me chamam aí. Bom, isso aqui
muito importante, tá? Observação, caixa alta, negrito itálico e o marca-texto. Eu desenvolvi aqui uma técnica chamada tripé. Isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui é o segredo que todo mundo quer saber nos leilões, em qualquer tipo de leilão, tá? Esse tripé aqui, ele serve para qualquer tipo de leilão, não só da Caixa. Se você fizer isso aqui da forma como está, você terá sucesso na sua arrematação. Agora, se você não se atentar a isso aqui, você corre sério risco de se frustrar nos leilões. Então, presta muita atenção. No tripé, nós vamos ter 3 importantes categorias. Nós vamos ter análise de documentos, análise mercadológica e análise financeira. Aqui é a base do sucesso da arrematação em qualquer tipo de leilão. Análise de documentos, imprescindível. Jamais, em tempo algum, você pode arrematar ou pensar em arrematar um imóvel sem fazer uma análise pretérita de toda a documentação. Por quê? Você pode dar com os burros na água, falando bem popular aqui, e se frustrar, anular o leilão e você ter aí alguns prejuízos. Então, o que você vai analisar na documentação? Imprescindível, o edital. No caso da Caixa, o nome é regra. É a regra do jogo. O coração do leilão está onde? No edital. Esse edital você tem que saber ler, entender, analisar de forma profunda, porque você tem que saber exatamente o que está sendo arrematado, a forma como será arrematado e o que caberá ao arrematante. Tá? Então, isso aqui jamais você pode deixar de ler. Ler minuciosamente. Tá? Então, nós temos aqui o edital matrícula. Isso aqui, ó, esses dois aqui, o edital e a matrícula, esse aqui são importantíssimos. É a base, tá? É a base da documentação. Muita atenção na matrícula. No caso da Caixa, você tem que ver, houve a consolidação da propriedade? Houve. Houve o leilão negativado dos leilões obrigatórios, primeiro e segundo leilão? Houve. Ok. Atenção, tá? Alerta. Intimação. E aí eu vou dar aqui para vocês um presente. É um presente, tá? Prestem muita atenção. Você olhou lá a matrícula do imóvel, tá dizendo lá que houve o primeiro e segundo leilão negativo, foi averbado. Houve a consolidação da propriedade para o Banco Caixa, tá averbado. Mas aí, quando você chega na intimação, tá dizendo lá que o devedor fiduciante, ele não foi notificado do leilão. E aí? O que você vai fazer nesse momento? E aqui eu já te digo que a maioria, ou boa parte, da matrícula vem dizendo que o devedor não foi notificado do leilão. E aí você não vai participar desse leilão simplesmente porque a matrícula está dizendo que ele não foi notificado? Não, muita calma nessa hora. Vamos lá. Eu tive um caso, ano passado, o cliente arrematou um apartamento e o intuito dele foi para moradia. E aí o juiz exatamente não determinou a liminar naquele momento, porque ele solicitou a comprovação de que a parte tinha sido intimada. E aí, olha só, isso acaba atrasando todo o processo. Aí, o que eu fiz? Imediatamente solicitei ao juiz uma gratuidade de justiça, porque meu cliente tinha essa possibilidade, para solicitar ao cartório, pedir um ofício ao cartório de registro de imóveis,
para fornecer toda a documentação necessária requerida para o juiz, aquela comprovação de intimação. E aí, quando o juiz determinou, eu me antecipei, fui até o cartório e peguei toda aquela documentação e anexei aos autos. A partir do momento que eu anexei aos autos, despachei com o juiz e o juiz deferiu em liminar a desocupação. Então, isso aqui, o que eu quero chamar a atenção, tá? Nem sempre vai estar na matrícula a intimação positiva. Quando não tiver, não fique desesperado ou não ache que o leilão vai ser anulado por causa disso. Vá procurar no cartório de registro de imóveis se realmente não houve a intimação. Porque no cartório de registro fica toda parte do processo expropriatório da Caixa. E ali você vai ter todas as informações necessárias. Mas a maioria dos cartórios nem sempre averbam essa notícia, tá? O que diz a lei? A lei diz o seguinte: o oficial cartorário, ele deverá ir até o imóvel, até o endereço, por 3 vezes. Se ele for por 3 vezes e não encontrar o devedor, então passa-se a intimação por edital. Quem está falando isso? Quem está falando isso é a legislação, a Lei de Alienação Fiduciária, Lei 9.514 de 97, tá? Que é a lei aí de alienação fiduciária e aonde estão essas determinações, tá bom? Então, mas ele não foi encontrado, não foi notificado, mas ele foi notificado, ele foi intimado por edital. Então se cumpriu a lei. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: a lei está sendo cumprida, a lei foi cumprida, foi feito aquilo que determina a lei? Foi. Então não há o que temer, tá bom? Outra situação que aconteceu comigo recente, agora, em janeiro, começou em janeiro, tá? Um cliente arrematou um imóvel em Cabo Frio, região dos Lagos, um imóvel excelente, uma cobertura, num bairro nobre lá da cidade, e foi no leilão da Caixa Econômica, e aí ele estava muito temeroso em arrematar esse imóvel, porque o valor do imóvel é um valor, né, de 780 mil reais. Então não é qualquer valor. E ele ainda ia arrematar à vista. Ele estava muito temeroso, porque na matrícula do imóvel tinham nada menos do que 15 indisponibilidades. Indisponibilidades dizendo que aquele imóvel não poderia ir a leilão. E aí, o que aconteceu? Eu analisei as 15 indisponibilidades, analisei todo o processo para entender o que estava acontecendo e para passar para o cliente se aquilo seria viável ou não. Após toda aquela análise, que deu um trabalho, diga-se por sinal, eu cheguei à conclusão de que ele poderia arrematar aquele imóvel e que nós iríamos conseguir tirar todas as indisponibilidades da matrícula. E assim foi feito, mas ele estava com muito medo. E aí eu despachei, eram gravames, né, indisponibilidades de processo trabalhista. Eu despachei todas aquelas indisponibilidades com o juiz da vara trabalhista. E aí nós conseguimos baixar essas indisponibilidades e, posteriormente, fizemos a emissão na posse. Eu fiz essa emissão semana passada, entreguei esse imóvel para ele, e o juiz determinou aí o prazo de 15 dias para desocupação. E em 15 dias, após 15 dias aí, nós fizemos essa emissão e ele já está com o imóvel. Aí imagina você, se ele deixa de arrematar esse imóvel, porque é um imóvel excelente, e o intuito dele é para quê? Para venda. O cara é um investidor. Ele arrematou esse imóvel por 780. Na verdade, ele arrematou por 750. Com todos os gastos que ele teve, chegou a 780.
Mas o imóvel ele vale 1.300.000 reais, que é o valor de mercado desse imóvel. Aí você imagina se ele deixa de arrematar simplesmente porque tem 15 indisponibilidades da matrícula. Claro que quando você olhar aquilo ali, você vai se assustar. Mas se você souber o caminho e fizer uma boa análise, você vai ver que você consegue solucionar aquilo ali e aí fazer a arrematação de forma tranquila, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Tem alguma pergunta, gente? Eu vou falando assim porque leilão tá na veia. Temos sim, Qualquer... temos Tá, perguntas. então vamos responder aí. Pode falar. Vamos lá. Fabrício Damião. Se o preço final do arremate for maior do aprovado, posso complementar por fora se for o caso? Pode. Pode sim. No caso do financiamento, né? Você vai financiar e aí tem um valor. É isso? Vê se eu entendi bem. Você quer financiar o imóvel, vai ser uma parte financiada e o outro em dinheiro? É isso? Bom, vou esperar ele se manifestar aqui. Tá. Vamos A para outro então. Narcisa Rodrigues, bom dia. Para Bom, quem tem imóvel financiado e quitado pela Caixa, é possível? sim, é possível. Uma coisa muito bacana que tem nos leilões da Caixa é que você não tem limite de arrematação, você não tem limite de compra, tá? Claro, se for de forma financiada, vai ser até o limite da sua aprovação de crédito, tá? Mas eu tô falando, por exemplo, não tem limite. Ah, você só pode arrematar um imóvel ou dois, não. Se você quiser arrematar 10 imóveis, você pode arrematar 10 imóveis. Se for financiado, a sua viabilidade financeira tem que comportar, tá? Tem que ter aprovação. Mas não tem limite. Última pergunta do Walter. Como vejo a relação dos imóveis que estão em leilão e nessa listagem consta o valor do imóvel? E uma vez que eu identifiquei o imóvel que estou interessado, eu tenho como visitá-lo? Vamos lá. Os imóveis você consegue visualizar no próprio site da Caixa Econômica, tá? Você vai lá no Google e vai digitar leilões Caixa ou leilão Caixa. Vai aparecer assim, imóveis Caixa. Ali você vai clicar e é altamente instrutivo. E você vai ali clicando e vai aparecer os imóveis que você está procurando na cidade que você estiver procurando. Vai vir toda a informação: valor do imóvel, valor da avaliação, valor inicial, se a Caixa quita os débitos ou não, tá? Então, toda a informação que você precisa estará ali e também a regra. Aí você clica na regra para você olhar, ler e analisar a regra que é o edital. Da mesma forma, a matrícula. Então, vai estar tudo disponibilizado no próprio site da Caixa, tá? Qual foi a última pergunta mesmo? Essa mesmo. Era só essa? Sim. E o Ah, Fabrício confirmou que era isso mesmo que você respondeu. Ele disse então tá sim, bom. tá tudo Então, certinho. certinho? Então vamos prosseguir aqui. Bom, outra análise aqui importantíssima na documentação: processos. Se há a existência de possíveis processos. É muito comum nos leilões da Caixa Econômica terem processo na Justiça Federal para anulação do leilão. E isso é básico e é comum, tá? Você sempre vai encontrar. Mas você tem que ver como que está a situação desse processo. Se tem alguma liminar de suspensão do leilão, tá? Como é que está o desenrolar desse processo? Isso aqui é imprescindível para fazer parte da sua análise de documentação. Você não pode deixar isso passar, tá? Outro presente aqui que eu vou dar para vocês, hein? Vamos lá. As pessoas se confundem demais, e isso eu vejo todos os dias na prática. Advogado que não sabe essa questão, tá? E vocês vão aprender aqui agora. Bom, você entrou com a ação de emissão na posse aí, solicitando ali em liminar a emissão na posse. Você comprovou ali o registro
em seu nome, o juiz, obviamente, vai deferir a liminar. Tá? A gente já vai falar sobre essa desocupação. E aí, existe um processo na Justiça Federal. Esse processo na Justiça Federal não tem nenhuma liminar de suspensão do leilão. O que os advogados na prática fazem? Quando o ocupante recebe a notificação para desocupação, né, e a citação, o advogado já entra no processo pedindo ao juiz a suspensão dessa liminar, porque existe um processo que foi dado, né, iniciado antes na Justiça Federal. Portanto, segundo eles, tem que aguardar o desenrolar daquele processo para depois ver o processo de missão na posse. Isso não existe no leilão de imóveis, tá? Isso é ponto, fato. Isso é ótimo, eu adoro. Por quê? Isso não está condicionado ao desfecho da Justiça Federal. O juiz, de qualquer forma, ele vai deferir a liminar e vai notificar o ocupante para desocupar o imóvel, tá? Isso não é pretexto, tá bom? Mas os advogados que não sabem, geralmente porque não são especialistas, sempre vêm com esse argumento. E é um argumento que não tem cabimento. Bom, outra análise importante na documentação são os débitos. E aí você vai ver, eu vou custear esses débitos, o que vai ficar para mim? Né? IPTU, condomínio, quais são os débitos desse imóvel? Quando a Caixa quita todos os débitos, ainda assim você tem que fazer um levantamento. Então, tem débito de IPTU, condomínio, tem débito de Funesbom, e aí você tem que saber quais são esses débitos. Até se a Caixa for quitar integralmente, você é que será o responsável para levantar esses débitos e informar a Caixa. Então, se a Caixa for quitar de forma parcial ou se for quitar de forma integral, você é que tem que informar a Caixa quais são os débitos. E tem um prazo, tá? Geralmente o prazo de 30 dias, a partir do momento que a Caixa te envia um e-mail. Se você não enviar dentro desse prazo de 30 dias, você perde e aí é você que vai ter que arcar com esse custo. Então, isso também tem que ter muita atenção. Outra análise importante na documentação, prefeitura. Dependendo do imóvel, é bom você verificar. Por quê? Isso aqui serve mais para terrenos, tá? Depende da localidade daquele imóvel. Às vezes pode estar numa localidade que a prefeitura não permite construção, edificação. E aí você vai arrematar uma coisa, mas vai gerar um problema imenso para você. Isso tem um terreno aqui que o cliente estava interessado em arrematar, e esse cliente ele fica beira-mar, uma localidade boa, e a prefeitura, eu fui fazer essa análise na prefeitura, que eu fiquei na dúvida por causa da localidade, e ali eu verifiquei realmente que a prefeitura não permite edificação. Apesar do valor super atrativo do imóvel, se ele arrematasse, ele ia se frustrar porque ele não ia conseguir fazer absolutamente nada naquele imóvel, tá? Então, isso também é muito importante, dependendo aí da localidade do imóvel, tá? Outra situação aqui, fez análise de documentos, agora análise mercadológica. E aqui eu volto a falar da avaliação e valor de mercado. É totalmente diferente, não tem nada a ver valor de avaliação com valor de mercado. O que você tem que colocar na sua viabilidade financeira, no seu objetivo, é o valor de mercado. O valor de avaliação, ele é um valor defasado, realizado pela Caixa, tá? Então, isso é uma coisa muito boa aí para você que quer arrematar, porque o valor vem bem abaixo do valor de mercado. Se você olhar o valor de avaliação e o valor atual de mercado, você vai ver que tem uma diferença aí gritante. Tem pessoas que confundem, que acham,
Ah, o imóvel está valendo 200 mil, mas na verdade o imóvel não está valendo 200 mil. Ele foi avaliado à época em 200 mil, mas hoje ele vale 400, 500 mil. Tá? Então, isso que você tem que colocar em prática. Outra análise importantíssima, financeira. Você não pode entrar no mercado de leilão sem você fazer a sua análise financeira, sem você fazer a sua viabilidade financeira. Bom, quanto que eu tenho em caixa? Qual é o tipo de leilão que eu tenho que me inserir de acordo com o meu orçamento? Tá? Qual é o meu objetivo nesse leilão? É vender o imóvel? Quanto que eu pretendo de lucro? Quanto que efetivamente eu vou gastar? Então, aqui tem o valor real e tem o valor pretendido. O valor real é o valor que realmente você vai se disponibilizar. Todo o gasto, todo o custo que você teve com essa operação. O valor pretendido é o seu objetivo, o seu lucro. Quanto que eu pretendo obter de lucro, tá? Gastos com arrematação e documentação. Você vai fazer esse cálculo. Não é só arrematar. Você tem que analisar para saber se aquilo ali comporta dentro da sua viabilidade financeira, porque senão você acaba fazendo por emoção, tá? E aqui eu abro um parênteses, eu sempre falo isso, leilão de imóveis é pura razão. Não existe emoção dentro do leilão de imóveis, tá? Você tem que agir de forma racional. Você não pode, principalmente na hora de lançar, na hora de oferecer uma proposta, de forma racional. Você já fez toda a sua viabilidade financeira, então você sabe até onde você pode chegar. Se você ultrapassar aquilo ali, você pode ter prejuízo e o seu valor pretendido pode ser prejudicado, tá bom? Bom, também com a obra, tá? Se precisar. A maioria dos imóveis, você vai precisar pelo menos de uma pintura, tanto para moradia quanto para investimento, tá? Nunca peguei nenhum imóvel deteriorado, tá, gente? Nunca entrei em imóvel assim que estivesse acabado, destruído. Não, nunca peguei um imóvel nesses termos aí. Mas, quando o oficial de justiça vai até o imóvel notificar o ocupante, ele já informa que não pode haver nenhuma deterioração no imóvel, sob pena do ocupante responder civil e criminalmente. Bom? E você já tem que colocar na sua viabilidade financeira esse custo aí com uma obra. Pode ser uma obra que você queira fazer no imóvel, às vezes não precisa, mas eu quero fazer, eu quero colocar mais coisas aqui no imóvel, e isso gera custo, tá? Ou, às vezes, você quer só pintar, o imóvel precisa só de uma pintura para poder colocar para venda. Mas isso tem que ser colocado na sua viabilidade financeira. E aí, agora eu deixei aqui por último, porém não menos importante, a desocupação. Isso aqui é o que gera muito questionamento, é o que às vezes faz com que a pessoa que não conhece leilão de imóveis ou que nunca participou tenha assim um medo gigante, exatamente porque o imóvel está ocupado. E aí eu digo a você, quer participar de leilão, seja ele judicial ou extrajudicial, já tenha em mente, o imóvel ele está ocupado. Parte dessa premissa aí, ocupação, tá? Isso é o problema? Jamais. O fato do imóvel estar ocupado não exime você de fazer uma arrematação e ter sucesso, tá? Agora, como que ocorre a desocupação? No leilão da Caixa, no leilão extrajudicial, de forma geral. Bom, eu, costumo fazer da seguinte forma. Depois que o cliente fez a arrematação, o registro já está em seu nome, eu vou até
o ocupante e eu converso e explico toda a situação que vai ocorrer, tentando ali uma negociação amigável para a desocupação. Não gosto que cliente vá fazer isso. Por que que eu não gosto? Porque o cliente sempre vai na emoção. E quando age na emoção, às vezes coloca tudo a perder, tá? Às vezes tem discussão, acaba gerando briga, até processo judicial. Então, os meus clientes, eu não permito que faça isso, tá? Eu não gosto por causa desses fatos aí que podem ocorrer e é real. Já vi muitos na prática aí, tá? Então, eu vou lá e quando eu vou conversar com a pessoa, eu já sei se vai haver necessidade de entrar com a ação ou não. A maioria dos casos, tá, é necessário entrar. Por quê? Quando você está com uma liminar em mãos e a pessoa recebe o oficial de justiça, é notificado para desocupar o imóvel, ela começa a se movimentar para sair. Porque ninguém quer na sua porta o oficial de justiça com polícia pedindo para você sair do imóvel. Então, recebeu a notificação, já começa a movimentação, tá? Bom, você entra com a ação judicial, o juiz vai determinar em liminar que o ocupante saia do imóvel no prazo de até 60 dias. Esse prazo é o prazo determinado por lei, mas tem alguns juízes, pouquíssimos, tá? Que às vezes atribuem valor menor, como, por exemplo, tem o de Macaé aqui, que ele dá o prazo de 30 dias. Tem esse que eu fiz a emissão semana passada, que o juiz deu 15 dias. Então, vai depender muito do juiz, mas o prazo determinado pela legislação são 60 dias. Então, parte sempre desse princípio aí, tá? 60 dias para desocupar. Durante esses 60 dias, gente, o prazo é corrido, não são 60 dias úteis, são 60 dias corridos, tá? Vamos dizer que passou esse prazo de 60 dias e a pessoa não saiu do imóvel. E aí, o que vai acontecer agora? Eu vou informar ao juiz que não houve desocupação voluntária, e aí o juiz vai determinar que o oficial de justiça vá fazer emissão na posse juntamente com a autoridade policial, se houver necessidade. Então, o oficial de justiça vai no dia, vai agendar um dia, um horário, vai até o local e vai falar: ó, estou com a emissão na posse aqui, vim cumprir, preciso que você saia do imóvel. E aí a pessoa vai ter que sair, não tem jeito. E se ela criar caso, tem a polícia ali, inclusive ela pode ser presa. E esse fato é real. Isso acontece na prática, dessa forma que eu estou falando, tá? Eu tenho alguns casos, poucos, a maioria consegue sair aí depois que recebe a notificação, mas eu tenho um caso recente que eu cheguei no imóvel, tá? A pessoa estava lá, a gente chegou, era umas 11 horas da manhã, e a pessoa estava lá sentada no sofá com toda a sua família, e aí o oficial de justiça falou: olha, eu preciso que você saia porque eu vim cumprir a emissão na posse. E aí começa, né, a pessoa querer fazer acordo, querer justificar o que não há justificativa. O oficial de justiça joga para cima do advogado, coitado de mim, né? Mas ele queria que eu deixasse ele ficar mais um dia, desse 24 horas para ele sair, e eu falei que não. Então é por isso que eu falo que tem que ser bem racional, tá? Ah, tinha criança? Tinha. Minha esposa, fazendo comida, mas eu estou ali para cumprir o que deve ser cumprido e eu estou ali pelo meu cliente. Então eu vou brigar até o final pelo meu cliente. E aí foi dessa forma, eu falei com ele: eu deixo, você pode fazer a sua mudança tranquilo, eu espero, deixo você aí. No final do dia, quando você terminar, você me avisa e eu venho aí pegar as chaves. E assim foi feito. O oficial colocou tudo por escrito, informou no processo. E 10h30 da noite eu estava dentro desse imóvel
pegando ali, fechando o imóvel, né? Vendo que realmente ele fez a mudança, correu tudo certo, e eu entreguei o imóvel para o cliente. Mas a gente não pode deixar de forma alguma a emoção falar mais alto. A gente tem que agir de forma racional dentro do leilão de imóveis, porque senão a gente pode colocar tudo a perder, tá bom? Bom, eu acho que consegui aí esgotar o que eu queria falar para vocês. Tem alguma pergunta? Deixa eu beber água aqui que minha garganta tá seca. Não temos perguntas e a gente precisa encerrar, infelizmente. Então encerramos no horário. Acabamos aqui. Bom, se alguém mais tiver pergunta aí, depois eu passo meu contato, tá? Pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. Agradeço aí pela confiança, pelo convite, tá bom? Muito obrigado aí. Tenha um ótimo dia e vamos arrematar, startar aí nos leilões de imóveis. Obrigada, doutora. Deu tudo certo. Tá bom?